aqueles que estão sem Deus estão mortos. Essa é a maneira que as pessoas se encontram. Elas estão mortas diante de Deus. E aí as pessoas perguntam assim, mas eu conheço pessoas boas, pessoas que têm bons reflexos, faz doações, faz caridades, elas são pessoas tranquilas, mas elas não fizeram nas suas vidas de Jesus como o seu Senhor. Essas pessoas, elas agem por aquilo que nós chamamos de graça comum. O que é graça comum? Por exemplo, alguns minutos atrás choveu. A chuva, ela vem para todos. É uma graça comum para o ser humano. O ser humano, ele tem ações, reflexos que socialmente são bons. Para quê? Para que ele não possa se destruir de maneira geral. Mas isso não significa dizer que, de fato, ele está fazendo por todo a vontade de Deus. E Paulo está dizendo que a nossa condição é de transgressores. Nós estávamos mortos nas nossas ofensas. Nós estávamos transgredindo contra Deus. Porque pecar contra Deus não é só fazer algo, mas também deixar de fazer. Quando Deus diz que nós temos que honrar a Deus, que nós temos que amar a Deus acima de tudo, e nós assim não fazemos, nós também estamos transgredindo contra Deus. E ele está dizendo, vocês estavam mortos em suas transgressões, nos seus pecados. Paulo, apesar de estar falando e escrevendo a uma comunidade da Ásia Menor, de igrejas ou de uma comunidade greco-romana da sua época, mas essa informação ela não é só para aquele povo daquela época. Para todos nós isso também se aplica. Nós, sem Cristo, sem Deus, estamos mortos das nossas transgressões e dos nossos pecados. Porque o pecado, a função do pecado é nos separar de Deus. E o efeito disso, a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Aquele que vive uma vida pecaminosa, ele tem o seu pago ao final de tudo isso, a morte, porque está em ofensa, em transgressão, em rebelião contra Deus. E aí Paulo ele vai explicar mais ou menos no versículo 2 como isso se dá, como isso acontece, como isso se desenrola. Ele vai dizer, nos quais vocês andaram em outro tempo, ou seja, muitos de vocês em outro tempo, era essa a situação de vocês. E vocês viviam, sabe como? Segundo o curso deste mundo. Segundo o que esse mundo diz. Quando fala mundo aqui, ele não está falando do aspecto físico do universo. Ele está falando do sistema que opera, nas relações que opera no universo, onde nós temos uma mensagem geral. A Bíblia vai dizer que o diabo ele é o príncipe desse mundo. É por isso que há guerras e tantas coisas, porque as pessoas resolveram seguir o curso do príncipe desse mundo, das ações que operam nesse mundo. E ele está dizendo, era assim que vocês viviam. Era essa a condição de vocês, ou é a condição que muitos vivem, sem querer saber de Deus, sem querer saber de paz, sem querer saber a verdadeira mensagem. A Bíblia diz que Jesus ele reúne os seus discípulos e também outras pessoas e vai para o monte, Mateus capítulo 5. E Jesus então começa a dar algumas diretrizes de como aqueles que andam com Cristo devem andar. E ele começa a falar que é chamado o sermão do monte, ou o sermão da montanha, ou as bem-aventuranças. E ele começa a falar coisas interessantes, e como ele diz, olha, bem-aventurado aqueles que são humildes de espírito. Em um mundo que as pessoas sempre são chamadas, ou instigadas, assediadas a serem pessoas fortes, pessoas que não devem se importar com os outros, mas devem se importar consigo acima de tudo, que não devem olhar para o próximo, um mundo do individualismo, um mundo em que muitas pessoas estão rompendo nas suas relações, sejam relações conjugais, sejam nas suas relações paternais, maternais, sejam nas mais diversas relações, porque o individualismo impera sobre vidas. O meu desejo tem que ser satisfeito, e o que importa é o que eu penso. Nós vivemos na era da sensação, que o que importa é sentir. Se isso me faz bem ao sentir, é importante, é interessante para mim. E nós deixamos de observar os preceitos, porque o mundo, ele gira através da sensação. E aí nós vamos deixando de entender que coisas é pecado, porque o que importa é o amor. E se sentir assim, se viver assim, tudo isso é mais válido, muitas vezes, do que a palavra de Deus. O que Paulo está tentando dizer já naquela época é que Deus nos tirou do curso desse mundo. É por isso que existe a palavra conversão. O que é conversão? É dar meia volta. É sair do caminho que você estava e convergir. E nós somos chamados a nos converter no Senhor Jesus. Por quê? Porque muitas vezes estamos ou estávamos andando no curso desse mundo. Uma estrada pavimentada por esse mundo com o seu egoísmo, com a sua violência, com a desobediência à palavra de Deus. E nós somos convidados a dar meia volta e retrocedermos para que pudéssemos encontrar o Senhor.